Então, eu queria em primeiro lugar, agradecer a participação de todo mundo, agradecer as pessoas que estão aqui nos acompanhando, tá? Para quem vai assistir esse vídeo depois, não custa nada a gente fazer o registro, né? Hoje o nosso bate-papo é sobre a onda da robótica, surfar ou se afogar, né? E a onda está vindo aí, né? Um tsunami. Quem não conseguir surfar corre o sério risco de engolir muita água, né? E a gente hoje quer discutir esse assunto, falar sobre esse assunto. Nós temos aqui alguns especialistas, pessoas que realmente entendem do assunto, né? Foram muito gentis em colaborar conosco, em participar desse evento conjunto que a gente está fazendo do I2A2 com o Pequi Mecânico. E aí eu vou contar um pouquinho de quem é quem que está aqui, né? Então, em ordem alfabética, para não ferir suscetibilidades, em primeiro lugar, o Hugo. Hugo Eduardo França. O Hugo é um acadêmico em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Goiás. Ele é ex-membro e pesquisador do núcleo de robótica Pequi Mecânico, da UFG, tem experiência na área de sistemas embarcados e desenvolvimento de software. Tem interesse em robótica, automação industrial, tecnologia aplicada à educação e empreendedorismo. Atualmente, o Hugo é analista de engenharia da empresa Satosan, Engenharia e Tecnologia. Hugo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Temos também o Juan Ramon França, engenheiro de computação, pela UFG. Ele trabalhou por 2 anos como desenvolvedor de software em uma empresa de soluções em tecnologia em Goiânia. Desde 2014, é membro do núcleo de robótica Pequi Mecânico, sendo que, em 2017, atuou como coordenador de projetos desse núcleo de pesquisa. Por 4 anos, atuou como engenheiro pesquisador no projeto de P&D do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, no desenvolvimento de um sistema para inspeção autônomo de túneis em adução para usinas hidrelétricas, projeto desenvolvido com suporte da Ceram, Enercan e Foz do Chapecó, sob a supervisão da Agência Nacional de Energia Elétrica. Atualmente, ele participa do Laboratório de Máquinas e Inteligências do ITA como aluno de mestrado, bem como pesquisador no projeto de P&D do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, visando o desenvolvimento de novos sensores baseados em nanotubos de carbono para o monitoramento de integridades estruturais. Tem interesse por robótica, automação e áreas afins. Juan, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela participação. O Kleber chegou. Kleber, está tudo tranquilo? Teu áudio funciona? Vamos testar? Agora sim. Então tá perfeito. Acho que está tudo bem. E, já que eu estava nas apresentações, agora vamos apresentar o Kleber. Kleber Cabral. Ele é pesquisador na Queen's University, no Canadá, doutor em robótica pelo Royal Military College of Canada e atualmente é pesquisador na Queen's. Sua pesquisa se concentra em técnicas de controle aplicadas a sistema multiagentes e estratégias de montagem autônoma de estruturas. Interessado em entender como coordenar vários robôs que interagem entre si e como regras e interações locais podem levar um grupo de robôs a ter um comportamento especificado. Para isso, ele está estudando controles de rede, teoria de grafos e metodologias e técnicas de construção autônomas descentralizadas. No passado, já trabalhou com aplicação de sistemas robóticos em diversas áreas, por exemplo, o estudo de técnicas de perseguição, Persevader Game, o desenvolvimento de sistemas de localização para ambientes fechados, monitoramento de safras e agricultura inteligente usando UVAs e futebol robótico. Kleber, obrigado pela sua presença. É um prazer. O prazer é nosso também. Agora temos a dona Luana, a representante feminina desse seleto grupo. A Luana é uma pesquisadora em Machine Learning. Ela é bacharel em Ciências da Computação pela UFG, tem experiência nas áreas de inteligência artificial, com foco em aprendizado por reforço profundo e sistemas de recomendação. Atualmente, ela é pesquisadora no Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Aprendizado por Reforço do Centro de Excelência em Inteligência Artificial de Goiás. E, Luana, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Celso. Imagina.
E, por último, né, mas nem por isso menos importante, temos o Nigel. Nigel Dias. Ele é o pesquisador líder em robótica da Sincar Autônomos, mestre e doutorando em ciências de computação pela Universidade Federal de Goiás, na área de visão computacional, com linha de pesquisa focada em tópicos relacionados à compreensão e modelagem de geometria de múltiplas câmeras, em particular interesse em odometria visual e slam visual. É líder de pesquisa na área de robótica da startup Sincar Autônomos e pesquisador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, entusiasta em visão robótica. Nigel, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo também. Eu que agradeço o convite, Celso. Obrigado. E aí, quem está nos ouvindo já deve ter ficado com uma sensação esquisita, né? Mas por que esse povo todo está ligado à Universidade Federal de Goiás? Já fica claro na partida, né? Já vamos contar uma história para vocês. Todos eles têm uma história lá atrás, que quando a gente estiver falando aqui no nosso evento, eles vão explicar um pouco melhor, relacionados ao pequi mecânico, ok? Então, fica aqui também a nossa referência ao pequi mecânico, que ajudou a formar esse monte de gente super preparada e super especializada. Bom, o nosso objetivo aqui hoje é transformar, assim, isso aqui não é para ser palestra, não é para ser um mega evento cheio de parafernalhas, né? E efeitos visuais, etc. Apesar que se alguém quiser projetar alguma coisa, fique à vontade, tá? Compartilhamento de tela está liberado. Mas o nosso objetivo principal é explicar para as pessoas, né, o porquê da robótica, por que ela é importante, mas principalmente transformar isso aqui num divertido bate-papo entre todos nós, tá? Para começar essa nossa conversa, né, vamos jogar uma pergunta aberta para vocês, tá? E eu sei que todos vão ficar brigando assim, eu quero falar, então quem quiser falar, por favor, fique à vontade, se quiser levantar a mãozinha assim, para a gente poder coordenar isso, sem crise. Mas a pergunta é assim, ó, a robótica, ela não é uma novidade, né? Esses dispositivos já existem desde a década de 70. O que mudou? Por que dessa onda, né? E até me disseram que, assim, vocês têm uma boa visão por que esse mercado agora ele está entrando em ebulição. Quem gostaria de contar um pouco disso? Ó, eu vi que o Nigel está com o microfone aberto. Bom, eu acredito que atualmente a gente está tendo assim, essa grande demanda, né, por aplicações na robótica, principalmente robótica como serviço, né? Porque até então a gente vinha robótica sempre dentro das indústrias, na parte de montagem de veículos, principalmente, e atualmente a gente vê a necessidade de ter a robótica como serviço, né? Então, ter agentes robóticos ali realizando alguma tarefa, entregando algum serviço para as pessoas. E, além disso, a gente tem também a questão do avanço do hardware, né? Hoje é muito mais fácil a gente embarcar soluções. Antigamente isso era mais difícil, a gente tinha uma certa restrição a nível de hardware, não só pela dimensão, mas também pela eficiência do hardware e também do consumo energético, além do poder computacional. Então, hoje eu acredito que a gente tem mais condições de estar desenvolvendo essas soluções, principalmente na área de robótica móvel para estar aí entregando serviços, né, para as pessoas. Legal, legal. E aí, vamos aproveitar então, assim, Kleber, você tem você consegue ter a perspectiva fora do Brasil, né, do que está acontecendo. Então, assim, como é que você enxerga essa mudança, né, da robótica em si? E uma outra pergunta é se você acha que a gente vai conseguir, de fato, trazer essas tecnologias para o Brasil, né, ou se isso realmente só vai ficar no hemisfério norte? Então, Sérgio... Celso, desculpa. Então, Celso, e o pessoal que está assistindo, né?
Eu acho que a pergunta que você fez era bem pertinente. Assim, quando estabeleceu, na verdade, a sua afirmação de que isso já existe há muito tempo. De fato, as técnicas, muitas das técnicas, muitos dos dispositivos, eles já existem há muito tempo. Mas eu acho que nos últimos anos a gente tem visto uma troca assim de informação, de tecnologia que é tão interessante e que foi muito, muito, muito benéfico, principalmente para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, sabe? Você tem hoje, no Brasil mesmo, centros de excelência, como são o CEIA, como é essa galera que está toda aqui hoje, que está fazendo pesquisa de ponta, e que não fica limitado só aqui. E tem, sim, hoje em dia, ainda algumas dificuldades burocráticas, principalmente com importação de equipamento e tudo mais, que a gente sabe que o Brasil tem. Sim, mas isso não impede, por exemplo, de grandes mentes ou grandes ideias darem frutos aí. Que é isso que a gente está vendo. Assim, tem um grupo gigantesco aqui de pessoas e eu sou o único que não está aí. Isso quer dizer que a gente tem árvores com excelentes frutos e que estão dando frutos, né? Que foram bem nutridas e que estão dando frutos. Então, eu acho que o Brasil ele está, sim, numa posição legal, que ainda estamos nas Américas, temos uma posição legal economicamente falando, em relação aos nossos parceiros ao redor do Brasil, e tem uma posição legal com as relações internacionais e com as mentes que a gente tem. Tem muita gente boa aí no Brasil fazendo muita coisa legal. E não vai ficar só aqui, não. Com certeza, essas ideias vão parar aí, as tecnologias vão parar aí, e as tecnologias vão nascer aí, e as ideias vão nascer aí também. E têm nascido aí recentemente, né? Legal, legal. É no mínimo alentador, né? A gente poder olhar sobre essa ótica, sobre essa perspectiva. E aí, vamos ser um pouco mais maldosos, né? Olhando para tudo isso, Juan, você que é um cara que está inserido dentro do meio acadêmico brasileiro, né? A tua perspectiva como pesquisador dentro do ecossistema brasileiro, como é que você vê a movimentação da academia brasileira em relação a tudo isso? Assim, nós estamos realmente abordando essa temática da forma correta? Qual é a sua opinião em relação a isso? Tá, boa noite a todos. O que eu posso perceber, até pela experiência que eu tive nesse projeto que eu trabalhei por 4 anos, que cada vez mais está ficando uma demanda procurando por essa parte de robótica, sistemas inteligentes, autônomos, tanto para atender uma necessidade que seja comercial ou que esteja numa residência para uma pessoa, ou até para atingir algum tipo de serviço que é difícil para um ser humano estar realizando ele, né? Como, por exemplo, esse projeto que eu participei, que tinha que fazer um veículo para inspecionar um túnel. Esse túnel tinha 7 quilômetros, então era inacessível uma pessoa estar lá dentro e cheio d'água ainda, né? Submerso. Então, essas demandas que estão surgindo no mercado, que está ficando cada vez mais uma procura, assim. E como o Nádio pontuou e como o Kleber também pontuou, algumas coisas estão ficando mais acessíveis, essa troca de conhecimento está chegando aqui no Brasil, e o que eu percebo é que cada vez mais estão tendo pesquisas voltadas para essa área de robótica, essa área de veículos autônomos, e está crescendo cada vez mais isso. Legal, legal. Então, vamos pontuar, né? A gente tem, a academia ela está trabalhando, a gente está gerando pesquisa, está gerando tecnologia, não só aqui no Brasil, né, como fora do Brasil, mas o próprio mercado também ele está mais maduro para investir no desenvolvimento dessas tecnologias e para consumi-las, né? Então, até onde dá para enxergar, de fato, a gente está criando uma situação da tempestade perfeita, né? Onde eu tenho alguém disposto a consumir e alguém produzindo a tecnologia que vai ser consumida, né? Isso. Olhando para esse contexto,
algumas empresas começaram a criar soluções interessantes, né? Hugo, você vai ser o cara de mercado, né? Então, conta para a gente como é que foi a sua experiência no desenvolvimento dessas tecnologias num contexto mais comercial. Bem, boa noite a todos. Acho que pelo fato da minha experiência no Pequi Mecânico, eu ter desenvolvido expertise ali dentro, eu pude aproveitar oportunidades no mercado, como essa empresa que eu trabalho hoje, na Satosan Engenharia, que ela é sediada em São José dos Campos, e que eles desenvolvem tecnologias voltadas para um setor muito carente, que é o setor de videoinspeção robotizada. Porque é um ambiente muito agressivo e, como se trata de infraestrutura, ela tem carências ali que são, se não expostas com antecedência, pode gerar desastres, como nós já temos visto em vários eventos que são vinculados na mídia e coisas relacionadas, né? Então, um ponto importante de startups desenvolver tecnologia, principalmente voltado para a robótica, o principal ponto é a evolução do mercado nacional. Então, o Brasil mostra que é possível desenvolver tecnologia de ponta, principalmente com a robótica estando em evidência, né? E startups, empresas como essa, contribuem para diminuir a evasão de profissionais assim, de enorme gabarito, que às vezes, assim, lógico, a oportunidade lá fora é interessante, né? Você trabalha outros pontos na sua carreira, mas o Brasil reter essa mão de obra qualificada é benéfico para o crescimento tecnológico do país. Então, eu vejo extremamente positivo o Brasil olhar, né, aproveitar esse boom da robótica, né, da evolução da tecnologia, e startups com esse know-how só vai ajudar a crescer esse cenário no nosso país. Muito bom, muito bom. Perfeito. E aí, já que a gente está falando do âmbito comercial, Nigel, conta um pouco da tua experiência também, já que o Hugo, inclusive, citou duas coisas que têm muito a ver com você, né? O contexto comercial e o ambiente de startups. Como é que tem sido a tua experiência? Bom, principalmente pegando o contexto brasileiro, eu diria que a gente tem dois desafios, né? Que é a questão da própria natureza do problema. Robótica ela é um problema difícil, e tem aquilo que o Kleber mencionou, né? A questão da importação dos produtos, sensores, a maioria ainda a manufatura é fora do país, então a gente tem esse desafio a mais. E quando a gente vai ver no contexto comercial, a gente precisa, no caso, né, no Brasil, desenvolver soluções que são viáveis financeiramente. Isso vai fazer com que o desafio seja maior, porque, no caso, você vai diminuir o custo na construção do robô, no caso. Isso demanda utilizar sensores de baixo custo e, consequentemente, isso vai aumentar o desafio, né, na parte de concepção do sistema inteligente em si. Então, eu acho que isso foi um dos nossos grandes desafios na Syncer, tentar correr atrás do tempo na construção de uma solução que seja viável financeiramente e também lidar com os desafios que isso traz, né, na concepção de um sistema inteligente, né, capaz de lidar com pessoas. Legal, legal. Bom, e aí uma pergunta aberta a todos, de repente pode ser a oportunidade da Luana se manifestar, já que eu não perguntei nada especificamente para ela. E como é que vocês veem o Brasil num contexto global? Então vai lá, Kleber, você levantou a mão, eu vou... Fala antes da Luana. Desculpa, Luana, desculpa. Se você quiser falar primeiro, tudo bem, tá? É só comentário a respeito, assim, eu vou já emendar nisso que o Nádio estava falando, que eu achei muito interessante, que a gente, nós brasileiros, a gente tem um pouco de costume de, às vezes, nos menosprezarmos diante de outros profissionais, sabe? Eu vejo muito isso aqui, porque eu convivo com brasileiros que estão aqui de fora e que dá para perceber que
é difícil. Ou o cara, ele passa e ele se acha o melhor do universo naquilo que ele faz, o que a gente sabe que é irrealista, ou ele se diminui muito e acha que ele não vale nada, né? E, assim, por que que eu toquei nesse ponto? Que a gente tem uma qualidade muito interessante, nós, brasileiros, que estamos trabalhando nessa área, que estamos interessados nessa área, é que é muito fácil você desenvolver uma solução boa com um brinquedo legal. É muito fácil você desenvolver uma solução maravilhosa de navegação autônoma se você tem um Tesla na mão. E aí entra o fácil com aspas gigantescas, né? Que é menos difícil. Mas a gente, no Brasil, a gente tem uma capacidade, nós temos ali, já embutido no brasileiro, essa capacidade de solucionar problemas, de pensar fora da caixa, de olhar para um robô e falar, pô, isso não está funcionando, e como que eu faço isso funcionar? Então, que é inerente, é nosso. E que as empresas brasileiras, como a Cinca, como eu vejo hoje a Mr. Turing, como eu vejo essas empresas, a Sato-san, que eu tenho o prazer de conhecer o Sato, e assim, já vi trabalhando, a ter essa capacidade de trabalhar com um pouco, com a tecnologia que é cara, com a tecnologia que demora para chegar. Poxa, mas se demora para chegar, então vou colocar 40, vou colocar, quantas câmeras eu tenho? Eu tenho 2, vou fazer minha solução funcionar com 2. A gente, quando desenvolveu o projeto do humanoide, por exemplo, lá na época da robótica, do pique mecânico, eu imagino que a conversa vai chegar lá em algum momento, mas o Juan tá aí, o Hugo tá aí, que não me deixa mentir, foi um projeto que a gente abraçou juntos naquela época. Assim, tinha motores que queimavam, tinha motores que davam problema, e agora? A gente vai desenvolver o robô, não tem braço, mas vai ter perna. Tem perna, passa, tem perna, funciona, tem perna, ainda caminha. Pô, só tem uma perna, então anda mancando. Qual que é o algoritmo que eu preciso desenvolver para andar mancando aqui? E aí vai, assim, justamente que é essa capacidade que os profissionais têm, e que as empresas no Brasil inerentemente também têm, de pensar na diversidade e saber sobreviver na diversidade. E com recursos restritos, né? Exatamente. Verdade, verdade. Quando eu estive aí no laboratório da Queens, eu fiquei impressionadíssimo com o material que vocês têm à disposição, né? Dá vontade de chorar, realmente. Temos, mas aí entra esse ponto, justamente o ponto que eu falei, Celso, que a qualidade do profissional brasileiro, que você vê que se o cara já é bom e aí ele desenvolveu toda essa robótica num ambiente que ele não tinha equipamento, quando chega a ter que tem equipamento, ele brilha. Uhum. Entendeu? Esse é o ponto, né? A gente tem isso nosso, que é uma capacidade muito legal e que a gente... E ela é necessária na robótica, porque todo mundo está aqui e sabe que as coisas não funcionam. O normal do robô é não funcionar. Quando ele está funcionando, você faz uma oração e agradece. Mas isso é que é legal, né? A hora que você está ali desenvolvendo, quebrando cabeça, e vai desenvolvendo as soluções, né? Lá atrás, no começo da computação, porque eu sou jurássico, né? Eu sou da época da computação à vela. A gente acendia, né? Rezava para ser 1 megabyte para ver se o programa funcionava. Agora deve ser o som terabyte que está assumindo. Mas, enfim. Então, vamos lá, Luana. Tua oportunidade para se manifestar. Não, aproveitando então o tópico sobre não ter os hardwares de ponta, vou trazer um pouco minha visão de uma pessoa que não é do hardware, sou mais da questão do software. E como uma pessoa do software, tive que muitas das vezes me virar com o que eu tinha, às vezes não tinha. Então, mas a gente tem vários simuladores que tentam simular o mais fielmente possível as físicas do universo, do mundo. Então, utilizar esses simuladores, a gente consegue sim desenvolver alguns algoritmos, fazer pesquisa em cima disso, né? Claro que depois vai ter toda uma área sobre como conseguir transferir todo esse conhecimento virtual para o mundo real, mas é uma área bastante interessante. Legal, legal. De fato,
né, mesmo no mercado de hardware não, de software, onde a gente teoricamente tem mais liberdade, também tem restrição, né? No fundo, você vai acabar precisando do hardware para poder fazer as coisas funcionarem de fato, né? E aí, dentro dessas coisas que a gente falou, né, a gente pontuou o que o Hugo nos contou do trabalho que ele vem desenvolvendo, a pesquisa do Juan, o Nigel, mas assim, né, no primeiro momento, a gente falou de inspeção e falou de logística. Quer dizer, quais outras aplicações mais tangíveis, né, para as pessoas, a gente pode trazer aqui cases, né, para tentar mostrar para as pessoas aonde é possível aplicar robótica. Vocês têm mais alguma outra opção para a gente poder falar para o pessoal? Quer falar aí, Hugo? Ah, sim, só contar a experiência que eu tive antes da Sato-san. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa que foi desenvolvida por ex-membros do grupo Pequi, que eles pegaram a experiência que eles tiveram no tempo de laboratório de robótica e desenvolveram a própria metodologia para poder ensinar a robótica para crianças e adolescentes, isso dentro de escolas. Então, é aquela questão de você antecipar um conhecimento que é totalmente precoce hoje, né? Hoje, crianças têm acesso à tecnologia muito mais fácil do que nós, né, em nossas épocas. Então, para desenvolver habilidades que hoje são necessárias à área de tecnologia, como raciocínio lógico, algoritmo de programação, até noções de mecânica, coisas afins à área industrial, à área de robótica, que é antecipado para o meio educacional. Muito legal. Nigel, você quer pontuar alguma coisa? Não, acho que só respondendo a sua pergunta, Celso, eu acho que hoje o mais próximo das pessoas, né, a gente pode falar dos robôs aspiradores, né? Boa. Hoje, cada vez mais, a gente está tendo esse tipo de solução dentro das nossas casas, né? Acho que é uma solução interessante para usar como referência. Muito bom, perfeito. E eu acho que vale a pena também a gente pontuar que não necessariamente eu preciso ter robôs que tenham inteligência artificial embarcada, né? Sim. É mais legal se ele tiver, né? Mas eu não preciso necessariamente disso para poder ter alguma coisa, né? E falando, né, de inteligência artificial e robótica e a união dos dois, aí eu vou novamente pedir para a Luana me contar, né, nesse ambiente aí, o que você vem estudando, Luana, que combina IA, robótica, etc. Como é que essas coisas se ligam? Uhum. Perfeito. Que nem vocês tinham comentado, não preciso ter uma inteligência artificial para poder ter robótica. Eu posso estar trabalhando ali sem isso. Mas, à medida que o cenário vai ficando cada vez um pouco mais complexo, em vez de modelar todas as situações, tentar prever várias situações, deixar isso bem mastigado, vamos colocar assim, para o robô, imagina a situação que eu poderia ensinar, ter um robô que aprende interagindo com o ambiente, né? Nisso que entra a minha área de pesquisa principal, que é aprendizado por reforço. Então, a área de aprendizado por reforço, ela está aí para permitir que os robôs, eles tomem decisões, tomem ações com base em interação do ambiente. Então, ele vai interagindo, ele vai descobrindo o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Com isso, ele consegue desenvolver comportamentos cada vez mais complexos, pode aumentar a sua eficiência, melhorar a capacidade de interação com seres humanos, né? Então, se adaptar muito fácil também a mudanças do ambiente, uma vez que ele consegue aprender essas nuances que existem no ambiente que ele está interagindo, então ele consegue se adaptar muito fácil com o aprendizado por reforço. Muito legal. E aí eu acho que cabe a gente fazer uma pergunta, né?
para o grupo como um todo, porque, e assim, eu vou cutucar o Nigel, mas eu acho que vale a participação de todos, né? Essa aproximação da IA com a robótica, o Nigel, ela é realmente importante para a evolução da robótica no mercado brasileiro, sob o seu ponto de vista? Ah, com certeza. Como a Luana apontou, né? Hoje a gente tenta modelar algumas coisas, né? De forma que a gente chama de engenharia de features, né? Tentar ali entregar para o robô coisas que, teoricamente, da nossa concepção, que ele deve descrever o mundo, né? E às vezes é melhor ele fazer isso a partir dos próprios dados. Uma vez que a gente trabalha com sensores que tentam modelar o mundo, possuindo incertezas, né, ruídos. Então, a IA vem nesse sentido de conseguir realmente ajudar o robô a aprender melhor como o mundo como que ele pode perceber melhor o mundo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, áreas como visão computacional, hoje, com a introdução de robôs de entrega, por exemplo, a gente tem uma grande necessidade de lidar com pessoas. Então, como que o robô ele vai identificar uma pessoa, né? E técnicas de inteligência artificial têm feito isso muito bem. Então, com certeza é uma tecnologia que vem a agregar bastante na área de robótica móvel, principalmente. Legal. E aí, isso linka na área de pesquisa que você realmente gosta, né? Que é visão robótica, é isso? Você pode Isso. explicar um pouquinho do que se trata isso? Visão robótica ela é um termo informal, acabou sendo algo que o pessoal começou a utilizar com o tempo, que é basicamente você pegar técnicas de visão computacional e introduzir elas dentro do contexto de robótica, né? Então, como a gente comentou aqui, dentro da robótica você tem ali restrições que você precisa atender, e isso torna o problema mais desafiador. Então, a gente acaba trazendo técnicas de visão computacional, atendendo a essas restrições, e a gente sabe que câmeras, né? Câmeras, elas são sensores, financeiramente falando, são viáveis, porque o custo é baixo, né? O custo do sensor é baixo, o consumo energético é baixo, então ele se torna um sensor bem interessante, né? Para esse tipo de tecnologia. Eu, na minha área especificamente, eu trabalho mais com a modelagem de múltiplas câmeras, mas na área de autolocalização, né? Então, como que o robô, assim como o ser humano utiliza a visão para se localizar, como que o robô ele pode utilizar essas informações visuais para fazer esse tipo de tarefa? Então, você coloca o robô num lugar que ele não conhece, ele obtém informações visuais desse ambiente, ele consegue se localizar. Acho que eu gosto de usar a ideia do mesmo conceito que a gente utiliza para quando a gente chega num lugar novo, né? Então, você chega numa cidade nova, primeira coisa, antigamente, né, quando não tinha o Google Maps, você saía na rua, começava a perguntar às pessoas, indicando o caminho. E o que a gente fazia na nossa cabeça é criar um mapa, né? Tem uma padaria na esquina, tem um banco do lado, e a partir desse mapa virtual a gente consegue se localizar. Então o robô ele faz a mesma coisa, vai capturando essas informações visuais e a partir disso ele consegue se localizar. Legal, legal, né? E de fato é uma aplicação bastante interessante e pragmática, né? Do que a gente chama de visão computacional, né? Sim. Bom, Kleber, mas a tua pesquisa ela não usa esse tipo de recurso, né? Também. Hoje, eu acho que agora que terminei o doutorado, eu estou mais versátil, então estou gostando de brincar em várias áreas. Mas ela era mais voltada para multiagentes, assim. Então, entra naquela ponto, né? Se já estava difícil montar um robô, eu estou estudando 10 ao mesmo tempo. Mas a gente vai chegar lá, porque a ideia chega, depois a tecnologia chega, né? E assim, os problemas, eles ficam muito interessantes quando você aumenta a quantidade de agentes, assim. Entra o problema e a área de multiagentes, ela interfaceia todas as outras, né? Se você tem a visão e você está descobrindo como combinar as informações do sensor
para um robô se localizar, eu estudo como um robô pode compartilhar essa informação com o outro para os dois se localizarem. E aí tem um outro ponto, né? Eu estudo também como técnicas de controle que a gente aplica para um robô, para um sistema, como isso pode ser usado e essas informações podem ser compartilhadas para todos eles se controlarem, se localizarem, etc. E tal. Então, estudar um pouco dessas interfaces, né? O que acontece quando você coloca mais agentes, que é um problema que, da mesma forma que o Nigel usou ele usou a analogia, que é excelente, da pessoa estar se localizando e aí, o que acontece? Né? Como tem uma padaria, agora tem uma rua, tem que virar aquela rua. A ideia também, se você parar para pensar, se você e um grupo de amigos, e aí, como que você combina a informação que você tem com a informação que o seu amigo ficou sabendo, e enquanto isso tem um outro amigo seu que está lá na esquina perguntando para outra pessoa, e aí, o que eu vou pegar, qual a informação que ele pegou que vai ser relevante para mim, que se eu fosse para aí, nossas mães falam isso, se fosse para repetir, eu mesmo tinha perguntado. Eu quero que você, agora, você foi lá e perguntou para a pessoa, ela falou que sei lá, que tem uma padaria, então você tem que me passar essa informação filtrada e com o que é relevante, o que eu posso usar aqui no meu mapa e tudo mais. Então, os problemas, eles se interfaceiam, eles mudam, e eu estudo essa parte de o que muda, né, quando você tem múltiplos agentes, né? O que muda? Que, na verdade, é o caminho, né? Se a gente hoje está colocando um robozinho para fazer entrega de alimentos, em breve vão ser 2, 3 no mesmo ambiente, né? E hoje a gente já quer colocar um interfaceando com uma pessoa. O caso da Simca, por exemplo, né, que tem esse contrato com a iFood, vai operar em shopping centers, esse robô tá ali tendo que interagir com uma pessoa, daqui a pouco ele tem que interagir com uma pessoa e outro robô, daqui a pouco ele tem que interagir com uma pessoa, outro robô, uma outra requisição que chegou, às vezes ele tenta fazer uma otimização de caminho, e aí entra, né, essa parte também do aprendizado, de o que ele pode aprender enquanto ele já está fazendo. Poxa, o robô foi modelado, as soluções foram desenhadas para quando o shopping estava mais vazio, agora o shopping está mais cheio, o que dá para ser aprendido aqui nesse momento, né? Então, minha área é muita gente, e no final ela vai pegando um pouquinho de problema de todo mundo e vendo o que acontece. Legal. E assim, né? Já dá para ver, sem entrar no detalhe, que quando a gente está falando da robótica, essa robótica aqui que a gente está trazendo para a mesa, ela é multidisciplinar, quer dizer, não é só hardware, não é só software, não é só a técnica X ou Y, né? Juan, dentro do ambiente que você está trabalhando lá de pesquisa, realmente é uma coisa onde você tem que trabalhar com várias tecnologias e técnicas distintas, né? Sim, sim. Lá a gente vai tanto dessa parte chega na parte de eletrônica, a programação de baixo nível que eles falam, até a programação de alto nível, junção de tudo. Porque, assim, nessa experiência que eu tive, a gente desenvolveu um robô, né, um veículo autônomo. Então, foi desde da parte da mecânica, da parte da eletrônica, da parte de programação, da parte de tomar uma atitude de alto nível, né? Então, assim, é um projeto foi completo, assim. Então, você acaba juntando muitas coisas para fazer o desenvolvimento nessa parte de robótica em si. Entendi. E agora, já que você citou, né, eu vou ter que fazer uma pergunta boba. Carro autônomo, né, o veículo autônomo e robô são coisas diferentes? Assim, eles são coisas parecidas, porque o robô ele é uma máquina, né, um dispositivo ali que é dotado de componentes mecânicos, dispositivos elétricos, e ele tem também a parte de programação e tomar uma atitude, né, uma decisão inteligente ali. O carro autônomo, ele é um robô em si. Ele faz essas tarefas, toma uma atitude. Então, assim, desde você considerar um robô aspirador de pó, o carro autônomo é um robô em si também. Entendi. Perfeito. E aí, linkando, né, o que você falou com
o que o Kleber falou, porque assim, eu fico pensando nessas situações, né, multi-agente, isso me lembra muito a história do futebol de robô, né? E aí, me parece que todos vocês tiveram uma passagem pelo Pequi Mecânico, né? Então, assim, vamos abrir aqui a Hora da Saudade, e eu queria que cada um de vocês contasse um pouquinho de como é que foi essa experiência. Para não dizer que eu estou puxando a sardinha para um lado, para o outro, não dou a palavra para todo mundo, Hugo, começa você. Ah, de saudosismo, nostalgia do Piqui Mecânico, não tem como não citar o Projeto Humanoide. Ali foi um dos maiores desafios que eu tive dentro da universidade. E essa questão de você antecipar conhecimento, né? A galera ali do Piqui Mecânico são muito proativos. Então, muitas vezes, né, pessoas de fora ali, né, assim, de dentro da universidade, mas externa ao Piqui Mecânico, né? Fica perguntando, em que período você vai aprender tal coisa? Você aprendeu a programar visão computacional? Você aprendeu sobre sistemas embarcados, etc. Né? Então, não é questão de qual período você aprende, é questão de você entender que você é autodidata o suficiente para buscar o conhecimento. Então, ali dentro do Piqui Mecânico, todo mundo tinha esse engajamento, né? Pegava um artigo de mestrado, de doutorado, tentava destrinchar para desenvolver alguma coisa para o futebol de robôs, igual o humanoide mesmo em si. Tinha uma modelagem do robô mesmo absurda para fazer. A eletrônica com baixo recurso, né? O Kleber citou uma coisa bem interessante, porque assim, nos primórdios do Piqui Mecânico não tínhamos tanto recurso quanto essa galera tem hoje. Então, a questão do brasileiro ser inteligente, saber se virar, todo mundo ali dentro sabia se virar para propor uma solução com o que tinha. Então, eu lembro com muita felicidade dessa época em que questão de instigar a criatividade, ser proativo para fazer as coisas. Então, é um pessoal muito ali pronto para fazer qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de desafio. Muito legal. Então, isso me leva a crer que foram vocês que ensinaram aquele macaco lá a extorquir dinheiro das pessoas, né? Brincadeiras à parte. Quem mais gostaria de contar um pouco como é que foi essa experiência no Pequi? Lembrando uma coisa, tá, gente? Me corrijam se eu estiver errado. Mas o Pequi não é um departamento, um órgão ou qualquer coisa da universidade, né? Então, é importante a gente citar isso também. Vai lá, Kleber. Hoje, assim, o Pequi Mecânico ele nasceu como um grupo de amigos que queria brincar de robótica em competições. Ele nasceu, eu nem sei dizer, 10 anos atrás, talvez. Não, 10 anos atrás tem que eu estava lá, talvez mais. 15 anos atrás. O Pequi Mecânico já tem uma história legal, nasceu como esse grupo de robótica. Hoje, o Pequi já é maior que isso, né? Ele já promove ações fora da universidade. E eu participei do grupo, contar um pouquinho da minha trajetória. Eu fui do Pequi Mecânico, eu fui o presidente do Pequi Mecânico na época, lá em 2013, e foi enquanto eu era a gente chama de presidente, mas eu estava lá só gerenciando a bagunça. A bagunça estava acontecendo independente da minha pessoa. Não, mas na minha época a gente cresceu o grupo, a gente chegou a ter 50 pessoas associadas ao Pequi Mecânico. Na minha época a gente tinha 5 equipes diferentes de competição, a gente inchou bastante, ficou bem legal. Começamos o projeto do Humanoide, começamos a trabalhar com Reinforcement Learning, né, técnica de Skill Learning, na época que o Hugo e o Juan entraram, foi assim, bem interessante. Então, lá para 2013, quando eu fazia parte, eu era o presidente, a gente tinha aí todas essas equipes, era equipe de competições, e a gente fez muita palestra, muito minicurso. Na época, não tinha muito essa questão dos webinars e coisas online. A gente ainda se comunicava pelo Facebook, veja você, né? Era o nosso meio de comunicação padrão, era o Facebook. Então, assim, a gente já era muito ativo desde sempre, né? E sempre a gente é aquele grupo que ele nasceu dentro da universidade, mas ele é grande demais para caber só lá dentro. Ele cresceu, hoje em dia ele gerou muitos outros materiais e frutos que são fora da universidade, né?
muito legal mesmo. Juan, e aí? O que você conta, já que você foi nominalmente citado e o Hugo já falou? Bom, eu entrei no Pique Mecânico quando o Kleber era presidente, né? Ele que criou o projeto do robô bípede humanoide. Então, assim, foi um desafio imenso a gente pegar um projeto do zero, tentar entender e conseguir fazer aquele robô dar os primeiros passos ali, assim, a gente ia correndo atrás para tentar entender como é que fazia a parte de hardware, fazia a parte de programação, como é que fazia a montagem eletrônica, juntava a equipe que tinha ali e a gente ia tentando fazer o desenvolvimento com aquele baixo custo que tinha, mas foi praticamente a minha base começou ali, nessa parte de robótica. E depois, assim, depois que eu comecei a fazer mestrado e também participar desse projeto de pesquisa na área de robótica, tudo que eu aprendi lá no Pique Mecânico, lá na base, eu comecei desde o início fazer aquela aplicação. Aí eu vi que todo aquele empenho, aquela dedicação, aquele aprendizado que a gente tinha com um ou outro membro que estava ali trocando essa troca de informação, essa troca de conhecimento, aquele convívio que a gente tinha, a gente foi crescendo junto ali, né? E foi um desafio grande ali a gente fazer aqueles projetos de competição, né? Então, fazer o desenvolvimento tanto da parte de hardware, eletrônica, desenvolvimento da capacidade de programar esses robôs, esses dispositivos, e aí era um crescimento conjunto ali. Então, foi um desafio e o meu crescimento profissional começou ali no Pique Mecânico. Muito legal. E dá para entender assim, né, que toda essa mão na massa, de fato, que vocês acabaram tendo, foi fundamental para montar, né, o profissional que vocês são hoje. É lógico que teve todo o conhecimento dentro da universidade, mas isso também contribuiu fortemente, né? Isso. É porque na universidade a gente ficava muito assim na parte de teoria, né? Sentando na sala de aula, aprendendo. Não que isso não contribua, mas faltava muito a parte mais prática, a parte de laboratório que a gente encontrou muito lá no núcleo de robótica. Então a gente conseguia pegar toda aquela teoria que a gente aprendia na sala de aula e realmente colocava aplicando, vendo que algumas coisas da teoria a gente tinha que fazer alguns ajustes para conseguir colocar no robô mesmo na prática. E aí a gente conseguia de uma maneira mais eficiente alinhar a teoria com a prática, né? Que quando a gente está no meio acadêmico a gente fica um pouco mais focado só na parte teórica, né? Mas ali no núcleo ali foi um desenvolvimento conjunto, né? Que a gente teve. Então, assim, a gente conseguia aplicar a teoria na prática e ter um desenvolvimento profissional melhor nesse sentido. Por isso, assim, que as pessoas que participaram do Piqui, quando iam trabalhar também, tinham uma certa facilidade também, porque ele tinha também uma parte prática desenvolvida, né? Então, isso aí é um ponto muito interessante para o pessoal que participou do Piqui Mecânico e soube aproveitar essa oportunidade. Muito legal. Eu vi que o Nigel estava assim, fazendo assim com a cabeça, né? E aí, Nigel, o que você tem a contar dessa história? Bom, uma curiosidade, né? Antes de eu entrar no Piqui. Eu tive o primeiro contato com o Piqui lá em 2012. Chegando na UFG, estava entrando no curso de Engenharia da Computação, e eu fiquei sabendo que ia ter um torneio de robótica. Então, eu, como muitas pessoas, eu me imaginei que seria uma competição de humanoides, né? Aqueles robôs parecendo com pessoas, tipo Exterminador do Futuro. Então, quando eu cheguei lá, eu vi um monte de caixinha, robôs seguindo linha, seguindo luz. E aquele primeiro momento te dá uma quebra de realidade, né? Você pensa assim, poxa, mas isso que é robótica é tão diferente daquilo que a gente vê no cinema e tudo mais. E aí passaram alguns tempos, eu, eu entrei no Pequim Mecânico por um caminho inverso, digamos. Eu, assim como o Kleber, o Hugo e o Juan, eu sou da escola de engenharia, que é onde é a sede do Piqui. Só que eu descobri, digamos assim, o meu caminho até a minha vocação profissional no meu TCC, no meu trabalho de TCC, quando eu fui trabalhar com visão computacional. E até então, no curso de engenharia, para mim, eu não sabia o que era visão computacional, processamento digital de imagens. Então, a minha inserção ela foi inversa, né? Eu tive que sair,
ter o contato com o Instituto de Informática, com a área de Ciência da Computação, que é a área hoje que eu atuo, e ali eu consegui entrar no PIQui trabalhando justamente nessa parte de visão computacional. E assim como o Juan disse, quando você trabalha, né, você está na prática lá, tentando resolver problemas, embora era uma competição, mas eram problemas reais, isso acaba definindo um pouco, né, o profissional que você vai ser no futuro. E comigo foi desse jeito. Eu estava meio perdido no curso em relação à minha carreira profissional, e ali eu consegui ver que realmente visão computacional era a minha área, e até hoje eu estou trabalhando com esse assunto, né? Muito bom, muito legal. E vocês não estão vendo, tá? Mas a Luana, ela tá com uma camiseta amarela. E essa camiseta amarela que ela tá é a camiseta do Pequi Mecânico, né? E, Luana, e aí, vem algumas perguntas na minha cabeça, né? Como é que foi a tua trajetória lá no Pequi? Mas, assim, a gente sabe que o mercado de computação, principalmente, é um mercado tipicamente masculino, né? Quer dizer, como é que fica essa parte de inclusão, etc., lá dentro do Pequi? Funciona beleza? Ou você foi uma batalhadora solitária nesse mundo? Bom, para começar, primeiramente, o Pequi Mecânico, que nem vocês comentaram, é um núcleo que nasceu ali na parte da engenharia da computação da UFG, no curso de engenharia da computação, engenharias em gerais, né? Mas eu vim lá do Instituto de Informática, lá do outro lado da cidade, caí de paraquedas aqui no grupo de pesquisa, porque aqui o Pequi Mecânico ele mostra para gente que robótica não é só engenharia. Que nem o Nigel falou, a gente tem a parte da computação. Então, o Pequi foi muito interessante para mim nessa questão de interdisciplinaridade, de ter vários grupos, vários cursos se juntando num lugar só. Então, no Pequi Mecânico, eu não só me senti acolhida nessa questão de ser de um curso diferente dos demais, né, a maioria ali da engenharia, mas a gente estava ali para compartilhar conhecimento, né, crescer juntos como pessoas, e isso para mim foi o que eu achei mais incrível, né? Não só a oportunidade de você estar ali tendo tá ali conseguindo aplicar seus conhecimentos teóricos, né, na prática, não só tendo abertura para você ser autodidata, pesquisar, implementar um artigo, mas também você conseguir compartilhar conhecimento com todo mundo que está ali, né? Então, foi nessa grande comunidade de conseguir conversar com pessoas completamente diferentes, de visões completamente diferentes, que foi onde eu também consegui me encontrar na área de computação, né? Foi a partir dali do Pequi Mecânico, conversando, trocando informações, trocando ideias, experiências com outras pessoas, que eu conheci a existência, né, da área de aprendizado por reforço. Então, para mim, o Pequi é essa comunidade completamente acolhedora em todos os sentidos. Legal, muito legal. E aí fica uma pergunta, eu acho que é para todos, né? Para quem nossos painelistas aqui quiser se manifestar, para quem tem interesse em robótica, quer dizer, como é que a pessoa, se ela não tiver a oportunidade de estar dentro do Pequi Mecânico, obviamente, se estiver no UFG, já aproveita e dá uma passada lá no Pequi, né? Mas por onde começa? Silêncio total, não sabemos por onde começar. Posso falar um pouco aqui? Vai lá, Juan. Mas, assim, eu acho que a pessoa tem que ser curiosa, assim, para correr atrás, né, sobre o assunto. Isso aí é uma questão, querer entender bastante o que é robótica. E tem alguns conhecimentos básicos que servem ali para a pessoa que é na área de programação, sabe? Identificar uma linguagem de programação que está sendo muito utilizada na área de robótica. Hoje, o pessoal utiliza muito C++ e Python, principalmente na parte de inteligência artificial. Quem quer ir mais para essa área de hardware aí, olhar um pouco sobre microcontroladores, computadores embarcados, essa programação para hardware
embarcado em si. E ter proatividade e correr atrás. Porque oportunidade que eu vejo que está crescendo muito aí, a pessoa que começar por esses caminhos aí vai longe. Entendi. E aí vamos puxar então para o Hugo. Hugo, e de hardware, o que a pessoa precisa entender? Ué, acho que o Juan sintetizou bem. É a questão de a parte básica, né, eletrônica, microcontrolador, alguém que conseguir dominar ali entender, né, os conceitos básicos de microcontrolador, alguns computadores que é possível, né, utilizar, possível embarcar soluções, já é um bom caminho para ele se guiar aí na robótica, na parte de hardware. Ok, perfeito. O Kid levantou a mão e baixou. Né? Tínhamos uma manifestação aqui da plateia. Mas vamos lá, então. A minha internet está um pouco ruim. Eu ia perguntar, você falou sobre microcontroladores. Vocês usam todos os tipos ou vocês usam só no protótipo? Depois, o que vocês fazem com isso? Qual é o processo que vocês usam? Porque Quem tem gostaria? Arduino, tem Expressif, vocês usam todos, deixam sempre, ou depois que vocês terminam, vocês trocam, fazem os próprios? Eu acho que essa pergunta, vamos lá, vamos direcionar para o Kleber. Vai lá, Kleber. Tá ótimo. Então, sempre depende da aplicação. É a resposta mais chata que existe, mas é a resposta mais certa, depende, né? Eu já fiz projetos que eu comecei com Arduino, prototipei com Arduino, eu entreguei a solução para o Arduino, na época ainda não era pesquisa, era desenvolvimento, e depois, no final, eles trocaram aquele código para um PIC, por exemplo, porque era melhor o custo, era mais pronta entrega, e o código só deram uma ajeitadinha no código. Tem projetos que nascem e morrem no Arduino, tem projetos que você já começa no Raspberry Pi, tem projeto que nem o Raspberry Pi vai te adiantar, e se for, por exemplo, alguns projetos que a gente tem aqui com visão computacional embarcada, você já tem que ter uma Jetson, precisa estar aí a Syncer que não me deixa mentir, você vai ter que ir para um hardware da NVIDIA. Então, sempre depende da aplicação, mas a aplicação ela te direciona, ela coloca os limites ali do que você precisa e você vai tentar encaixar a placa que você tem na sua disposição. Legal, muito bom. E aí, a gente falou, né, do conhecimento de linguagem de programação, software, falamos um pouco de hardware. Luana, na parte de aprendizado por reforço, né, é muito desafiador, quer dizer, e como é que a pessoa pode também se localizar ou pelo menos ter contato com esse tipo de tecnologia? Você tem alguma dica? Bom, a primeira dica seria conhecer simuladores, tentar aplicar soluções, testar em problemas menores e depois ir escalando isso cada vez mais para problemas mais complexos com base na sua necessidade. Então, acho que na minha época tinha alguns simuladores pagos que hoje em dia acho que estão públicos, então, até respondendo alguma pergunta, acho que você consegue encontrar um Joco, PyBullet, pode começar por aí. Neles você já consegue encontrar algumas modelagens de braços robóticos, robôs quadrúpedes e afins. E começar a tentar estudar um pouco dos algoritmos mais básicos de aprendizado por reforço. O Kleber falou de K-Learning, DQN, SAC, PPO, são alguns nomes, não precisam se preocupar, mas nenhuma estudada, vão atrás de tentar olhar o que está sendo utilizado nesse cenário. Legal, muito legal. E aí, eu acho que vale a pena a gente aproveitar, né, para dizer para o pessoal que nós aqui do I2A2, junto com o pessoal do PEQI, nós estamos tentando, né, estamos trabalhando para formatar um treinamento
especializado dentro do âmbito da robótica, tá? Como é que vai ser, se vai ser presencial, se vai ser remoto, se a gente vai usar algum software específico, nós ainda não sabemos, mas estamos trabalhando fortemente para poder lançar ainda esse ano esse curso, para quem tiver mais mais interesse no assunto, tá? Eu não sei se o Renz está por aqui, se ele quer falar alguma coisa nesse sentido, ou mesmo a Dmitra, que foi com quem a gente começou o bate-papo, né? Opa, eu tô sim, mas acho que se a Dmitra quiser responder, seria até melhor. Então tá joia. Dmitra, sobrou para você. Eu acho que o pessoal falou tudo, né? E, assim, no mais, vocês podem seguir a gente no Instagram, @piquimecânico. A gente vive fazendo postagens sobre robótica em geral lá. Vocês podem perguntar as coisas, tirar dúvida também. Tem nosso site. Eu vou deixar tudo aqui no site, nossas informações. E vocês podem sempre entrar em contato, qualquer coisa sobre robótica. Muita gente entra em contato comigo no LinkedIn também e pergunta o que eu preciso saber para ingressar nessa área de robótica. Então, a gente está sempre aberto aí. E é isso. Quer falar alguma coisa, Heinz? Não só realmente reiterar que essa parte de robótica como um todo exige muita proatividade da pessoa interessada. Acho que isso aí é o principal. A internet, você tem material de sobra sobre isso, não tem nenhum segredo. Realmente você vai procurando, vai encontrando mais coisas, e conforme você vai encontrando mais coisas, você vai sabendo que tem muitas outras coisas para pesquisar. No final das contas, isso aí vira um ciclo sem fim. E essa é a graça da robótica, ao menos no meu ver, é uma das maravilhas que nós temos, que você percebe justamente que foi muito comentado aqui anteriormente, né? Essa interdisciplinariedade de conhecimento. Então, e aí, fazendo gancho mais uma vez para o Peak Mecânico, né? Lá nós estamos até com um planejamento, já como foi mencionado pelo Celso sobre essa questão do curso, de tentar trazer um pouco nas nossas redes sociais, trazer um pouco, até mesmo de alguma forma de capacitação para o público externo ao PEC Mecânico, como nós conseguimos aplicar esse conhecimento interdisciplinar de uma forma prática, atuando em outras áreas de conhecimento, como a Luana estava em Reinforcement Learning, como Nigel em Visão Computacional, enfim. Então, essa é uma coisa, um dos nossos objetivos do PEC Mecânico. E, assim, tendo essa proximidade, vai ser possível vocês conseguirem acompanhar um pouco mais esse desenvolvimento. Só isso mesmo. Muito legal. Kleber, vai lá. Ok. Eu estava esperando o pessoal realmente parar de falar do curso, porque, assim, eu acho que fica, assim, esse gostinho, assim, de quero mais depois dessa discussão toda. E eu acho que a gente não pode ser aqui vazio, assim, vago, falar, gente, tem material na internet. Não, gente, tem o PQ Mecânico, tem o I2A2, vão atrás dessa galera, enche o saco, manda mensagem, se conecta com a gente mesmo nas redes sociais, se conecta com o pessoal desses grupos nas redes sociais. LinkedIn está aí para isso, e vão atrás, porque como o Celso mesmo falou, a gente, do PQ Mecânico e 2A2, o pessoal está preparando mais material ainda para poder ser disponibilizado, porque se você está com esse gostinho de, pô, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais disso, eu quero aprender mais daquilo, tanto esses grupos estão aí para isso, esses grupos estão aí para poder guiar vocês e levar vocês onde vocês consigam. Então, assim, não é que o material está na internet, tá, mas se você está perdido, se conecta com o idosador, se conecta com o PEC Mecânico. Acho que isso é muito importante e fica atento que vai ter material vindo aí, né? Vai ter curso vindo aí. E Celso, não sei se a gente vai ter tempo ainda para passar por algumas das perguntas que tem no chat hoje ainda. Uhum. Vamos tentar, assim, a minha programação é a gente parar até as 20h30, né? Estamos, agora é 26, tem 24 minutos, teoricamente. Né? Eu acho que vai dar tempo, sim. Nigel, manda bala.
Opa, só queria fazer uma sugestão assim a nível geral. Então, como a gente comentou hoje no bate-papo, a robótica ela é bem grande, né? Multidisciplinar, você tem vários problemas a serem resolvidos. Então, uma sugestão que eu deixo aí é não tentem resolver todos os problemas, não tentem querer saber fazer todas as coisas da robótica, que isso realmente não existe ninguém que consiga fazer isso. Então tenta procurar algo que você tenha afinidade. Hoje a gente vê várias outras áreas sendo inseridas na robótica, não necessariamente deve ser da engenharia, da área de engenharia. Então, às vezes, tem algum assunto aí que você tem mais afinidade, então você pode procurar ali como que ele encaixa dentro da robótica e fica, né, foca naquele problema. Isso já vai ser uma contribuição e tanto. Então, não tentem resolver todos os problemas, não tentem querer saber tudo da robótica, porque isso é bem complicado. Muito bom. É verdade, verdade. Assim, eu diria que atualmente, né, a maior parte das atividades aí que a gente tem, elas implicam em trabalho em equipe e compreender uma gama mais ampla de conhecimentos, né? E é por isso que a gente também, aqui dentro de 2 a 2, trabalha fortemente no sentido de ampliar a visão de todos, ampliar esses conhecimentos, etc. Bom, eu vou passar agora para pegar as perguntas, né, que foram feitas aqui, tá? Eu tenho uma pergunta aqui do Fernando. Robô de software, tá? Então, a gente tem aí no mercado muito, tem se falado, né, no mercado de software, tem se falado em RPA, etc., mas um robô de software, é possível a gente considerar um robô de software como parte da robótica? O que vocês acham? Olha, esse é um conceito assim que vem pegando cada vez mais até o pessoal fazendo robôs virtuais, né? Por exemplo, no mercado financeiro tem os robôs de operações. Então eles sempre estão utilizando para sistemas que têm uma inteligência, uma tomada de decisão e pode ser sim robôs de software, porque quando a gente pensa que o robô precisa ter uma parte mecânica, uma parte física, não, eles estão colocando cada vez mais esse conceito de robôs virtuais também, que são sistemas inteligentes que conseguem fazer uma tomada de decisão. Ok, perfeito. Tem uma outra pergunta que já teve até, gerou uma discussão em cima aqui no chat, mas a pergunta é se a Alexa é um robô. Eu posso responder? Opa, manda bala, Kleber. É meio que perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Porque, assim, a robótica, a gente costuma usar o termo robótica para meio que um termo guarda-chuva. Então, muitas coisas, desenvolvimento de algoritmos, cabem dentro desse termo robótica. Inclusive a interface entre máquina e software, né? Entre hardware e software, né? Máquina e algoritmo. Muitas dessas interações, inclusive agora, as técnicas multiagente, cabem dentro desse guarda-chuva chamado robótica. Por outro lado, técnicas de inteligência artificial pura e simples, elas vieram meio que desenvolvendo em paralelo. E então, para algumas aplicações meio que dá para você chamar que é robótica, para outras meio que fica meio estranho. Eu chamaria sim a Alexa de um robô, porque a gente dentro da robótica muitas vezes a gente usa essas técnicas, mas é um debate interessante. A minha opinião é que sim. Deixo aí para os outros participantes da mesa ver o que eles acham. Eu acho que é um conceito novo que o pessoal vem introduzindo desses robôs virtuais, né? Igual esses robôs de operações de mercado financeiro. Eles falam que são robôs, mas são sistemas inteligentes que têm técnicas ali que são utilizadas na robótica, mas eles quebram esse vínculo que tem que ter uma parte mecânica, uma parte física ali. Eu considero a Alexa como robô também, mas é um pouco controverso, igual o Kleber falou. Tem muita coisa aí. Mas se a gente pensar no Echo Dot ou na linha Echo da Amazon, né? Ela tem a física também. Sim. Nigel, você levantou a mão, manda bala. Só
trazendo um pouco de polêmica, né? Os mais conservadores, digamos, diriam que robô poderia ser aquilo que percebe e atua no ambiente, né? Então, a Alexa, ela percebe o ambiente, mas ela não atua no ambiente. Então, talvez para os mais conservadores, digamos assim, ela não seria denominado um robô pelo fato dela não estar atuando no mundo, no ambiente, né? Ela não faz modificações no ambiente. Mas isso com certeza, é uma questão polêmica. O Kleber já levantou a mão. Vai lá, Kleber. Não, espera aí. Agora você fala que é Alexa. No caso, eu uso o Google Home, não uso a Alexa, mas é a mesma coisa. Não pode nem falar alto, porque é igual o Beetlejuice. Se falar, ele acha que é com ele, né? Não pode ficar falando esse nome alto. E se você falar que ele não atua no ambiente, você está excluindo o fato que ele liga as luzes da sua casa, que ele liga a sua cafeteira, que ele abre a sua cortina. Então, eu acho, tá vendo? Acho que a gente pode encaixar sim. Pensando desse lado, realmente. Então, tá vendo? Atua por meio de terceiros, mas, assim, dispositivos terceiros, mas atua. Até o dispositivo humano, né? Pois é, assim, você pode pedir para ela tocar uma música, ela vai tocar uma música, você vai ficar feliz, então ela atuou no ambiente. Você pode Perfeito. conversar com ela, então ela tá atuando ali no ambiente, interagindo com você. Pode Ela não tá pedir para interagindo contar fisicamente, piada, né? né? Pede para ela contar piada. Umas piadas horrorosas lá, mas tá lá. Rapaz, hein? Uma pior que a outra. Mas, enfim, só cuidado, viu, Luana? Você falou em conversar, daqui a pouco o negócio vai descambar para o chat GPT. Nós não vamos falar de chat GPT nessa reunião hoje, tá? É um outro debate. É um debate de algumas horas, né? Vamos ter, inclusive, no dia 1º de março, né? Nós vamos ter um bate-papo com o Vinícius Oliveira, para ele falar um pouco mais tecnicamente dessas tecnologias, e depois, no dia 8, aí a gente vai ter um bate-papo mais profundo com o pessoal da Mr. Turing, falando sobre a aplicação, como é que a gente aplica na prática, né? O chat GPT. Mas esse deixa para os próximos eventos aqui que nós vamos promover. Eu perdi a pergunta aqui, né? Eu só estou vendo aqui que teve um debate em cima de ROS. E você acabou respondendo, né, Kleber? Você quer fazer mais pontuar mais alguma coisa relacionada ao ROS? Sim, até o professor Asfal, que ele fez um comentário interessante, né? Sim, o ROS é bem usado não só na academia, é usado também na indústria. Ele simplifica muita coisa, complica as outras, mas ele é bem útil no final das contas. Existem vários softwares que interfaceiam com ele, inclusive MATLAB. Você pode desenvolver soluções em MATLAB e essas soluções elas vão se comunicar via ROS com um simulador, por exemplo. E a pergunta do ROS ela também emenda na pergunta do simulador, né? Que o simulador ele tem vários, né? Eu recomendei ali o Copilha Sim, assim, além dos que a Luana já tinha recomendado. E aí eu também recomendaria, né? Além do Copilha Sim, tem o AirSim, que é um outro simulador. Eles são todos assim bons, são portas de entrada e dá para simular bastante coisa, principalmente para drones. Legal. Tem uma específica para você, Luana. Para aprendizagem por reforço, o hardware precisa ter muita potência? E onde mais é aplicado, né, o conceito de aprendizagem por reforço? Bom, respondendo a questão de hardware, depende muito do... depende da complexidade do problema e da quantidade de dados que você precisa ser processado, mas, em geral, a gente tem algoritmos que podem ser, sim, executados em ambiente embarcado, em hardware de baixa potência, em Raspberry Pi, microcontroladores. Então, sim, dá para não precisa de muito para conseguir utilizar. Legal. Deixa eu engatar uma pergunta, né, nesse sentido,
que não foi falado. Algoritmos de computação evolutiva e aprendizado por reforço são coisas antagônicas, elas cooperam, são duas linhas distintas, cada uma segue a sua. Eu colocaria como áreas distintas. Há quem Ok. diz que são áreas bem irmãs, mas elas diferem um pouco, sim, em sua essência. Ok, perfeito. Tem uma pergunta aqui, eu não sei nem para quem eu vou fazer. Quem é mais velho de Pequi aqui no pedaço? É o Kleber, é o Hugo, é o Juan? Acho que é o Kleber. É o Kleber? Então vai para você, Kleber. Por que Pequi? Aliás, por que Pequi mecânico, né? Essa pergunta eu tinha que fazer ela pro Lucas, né? Não é para mim. Não é para mim. Eu cheguei e o Lucas O Pequi já tinha, né? E um logo horrível, assim. O logo bonitinho, esse logo bonitinho, inclusive, o pessoal não sabe, né? Esse feijãozinho amarelo, ela foi foi ideia minha em parceria com o pessoal que estava lá na época. Então, antigamente era uma logo bem, uma engrenagem bem feita, mas não sei por que Pequi. Talvez porque é regional, né? Precisa se diferenciar. Íamos para competições nacionais e tal. Mas de fato, eu sou mais velho de Pequi mecânico aqui, sim. Muito bom, muito bom. Tem a referência da laranja mecânica também, né, Kleber? Não tinha isso? Rolou aqui no chat, né? A Luísa falou alguma coisa disso, o livro Laranja Mecânica, né? E aí eu descobri uma coisa, que pequi é fruta. Eu não sabia que pequi é fruta. Para mim, pequi é uma coisa feita para torturar quem resolve morder aquilo de bobeira, né? Mas, enfim, eu quase fiz isso. Graças a Deus me salvaram. Bom, deixa eu ver, tem mais um monte de observações aqui. O Marcos pediu para soletrar como é que se escreve os simuladores, apesar que eu acho que aqui no chat, se a gente pegar um pouquinho ali para trás, Coppelia assim é Coppeliasim, é isso? E o outro aí, o Kleber tem que contar para nós. Eu acho que é Arsim, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, pessoal, são 20h19. Eu acho que a gente cobriu praticamente todas os itens que a gente tinha se proposto a discutir aqui entre nós, né? E aí, para o pessoal que está na plateia, sim, ó, dá uma olhada aí, Marcos, a Luana mandou, tá? Tem uma observação do Éder aqui, que na indústria é muito utilizados CLPs ou PCL, que são de extrema confiabilidade comparado aos microcontroladores. Ele pôs 3 pontinhos, né? Não sei se ele está só provocando, só dando aquela cutucada assim para ver o que sai daí. Mas, enfim. E aí, eu gostaria que vocês aproveitassem o ensejo para fazer, né, as suas colocações finais e para ajudar a dar um up aí, porque, afinal de contas, eu acho que a gente conseguiu demonstrar que robótica é importante, ela está se posicionando como sendo algo de extrema importância, né, nesse mercado, não só agora, mas no mercado vindouro. Não é uma brincadeira de criança, ou seja, não é uma hype do mercado. É muito comum no mercado de TI a gente ver tecnologias que nascem, surgem, né, e daqui a pouco despencam e desaparecem. Tem muito modismo, mas eu com certeza a robótica não é uma dessas tendências de mercado aí que é só uma marolinha, né? A gente comparou lá atrás a um tsunami, eu acho que de fato a gente vai ter muitas atividades humanas que no fundo não deveriam ser executadas por humanos,
né, sendo substituídas por robôs, né? Vamos pegar o caso da Sincar, né, com veículos de entrega, né, com a logística lá de primeira ou de última milha. Cara, se você pensar num motorista de caminhão, o cara ficar horas e horas sentado, segurando um volante, assim, o ser humano não foi feito para fazer esse tipo de coisa, né? Se você pensar no aspirador de pó, que a pessoa coloca automatizado na casa, quer dizer, você ficar com uma vassoura, um paninho, passando paninho, assim, o ser humano não foi feito para isso. A gente pode fazer coisa muito melhor que isso, né? Mas aí eu queria, né, ouvir as considerações finais de vocês e, para ser justo, né, já que eu fiz a apresentação em ordem alfabética, eu vou começar agora as considerações finais em ordem alfabética inversa, beleza? Então, Nigel, por favor. Bom, o que eu posso deixar aí para todo mundo é que hoje a robótica ela não está tão distante como antigamente, ela está bem acessível. Pegando um pouco de sugestões, eu acho que o ROS, de fato, ela é uma boa ferramenta para iniciar. Hoje você tem muito conteúdo na internet e o bom dele é que ele traz ali, junta todas as grandes, digamos assim, as grandes organizações, tanto na indústria quanto na academia. Então, ela é um ponto interessante tanto para quem está na área acadêmica quanto quem quer ingressar na indústria, né? E reforço novamente que a robótica ela é bem ampla, é multidisciplinar. Hoje, o fato da gente ter que disponibilizar serviços para lidar com ambientes dinâmicos, isso requer que o robô seja cada vez mais inteligente, ter que lidar com novos desafios, então isso vai requerer que novas áreas ingressam, né, dentro da robótica. Então, fica aí o meu convite para qualquer um que queira conhecer mais, pode nos procurar a Sincar no Instagram ou mesmo no LinkedIn. A gente está aí para tirar qualquer dúvida ou dar sugestões aí para o pessoal. Perfeito. Nigel, obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Luana, tua vez. Não, só complementando o que o Nigel falou mesmo, realmente é uma área muito ampla, não tentem abraçar tudo de uma vez só, mas cada área vai ter seu ponto de brilhinho nos olhos de cada um de vocês, mas eu me coloco também à disposição para qualquer dúvida que forem surgindo. Procurem todos nós, procurem a Sinca, o que nem o Nigel falou, o I2A2, o Pequi, procurem todo mundo, caso forem surgindo dúvidas. No mais, acho que é isso mesmo. Joia, perfeito. Muito obrigado também pela sua participação. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? E aí, seguindo a nossa ordem alfabética, está no meio da turma aí o Kleber, é exatamente o ponto central. Kleber, suas considerações, por favor. Então, agradeço todo mundo por ter participado. Espero assim que todos agora tenham aí um gostinho do que é trabalhar com robótica. Espero que procurem saber, vão atrás, enchem o saco das pessoas, porque assim é uma área muito recompensante, com muitos desafios e com agora a onda chegou, né? E a gente precisa surfar nela. Não vamos deixar ela nos tomar, não. É isso, gente. Obrigado aí, muito obrigado por terem participado. Obrigado, Kleber. E agora, seguindo nossa ordem alfabética ao contrário, né? Juan. Bom, boa noite a todos aí, né? Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído e o pessoal ter ficado interessado nessa parte robótica aí. Eu vejo que está crescendo bastante, tanto na área acadêmica quanto na parte de mercado. E esse webinar foi um início aí para o pessoal ter, aqueles que não sabiam ou que estão procurando saber mais sobre robótica, né? E continuar, né? Ter essa curiosidade, essa proatividade, procurar o pessoal do Piqui, procurar o pessoal da I2A2 aí e continuar essa busca, porque realmente o que eu vejo é que essa onda está chegando aí e o pessoal que correr atrás aí vai colher grandes resultados aí.
Muito bom, perfeito. E, last but not least, né? Hugo, tua vez. Agradeço o convite e faço minhas palavras, todo mundo pontuou, né? A questão do pessoal aproveitar essa gama de conhecimento que é disponível, essa galera do pique mecânico, do I2A2, ir atrás desses conhecimentos que foram pontuados, né? Que eles são necessários para ser uma porta de entrada, e tendo uma visão mais de mercado, identificar que o Brasil vai realmente surfar essa onda e poder perceber quantas startups brasileiras estão nesse crescimento, né, desenvolvendo soluções de robótica em vários segmentos. E é importante, já que uma pessoa se identificar com tecnologia, aproveitar essa onda de robótica no Brasil. Perfeito. E não só no Brasil, né? Porque a gente tem oportunidades, inclusive fora do Brasil, lembrando, né? É importante pontuar isso. Pessoal, então, finalizando o nosso evento de hoje, eu não sei se o Renz vai querer fazer mais alguma colocação sobre o PEQI. Renz, se você quiser aproveitar os minutos finais para fazer o jabá do PEQI, por favor. Temos problemas técnicos, o Renz não está entre nós. Opa, só travou aqui para... Achando o botão do mute, né? Então, acho que a mensagem principal para falar sobre o PEQI mecânico é justamente isso. Um dos nossos objetivos é justamente estimular o desenvolvimento de conhecimentos na área de robótica, enfim, conhecimentos gerais. E para cumprir esse objetivo, acho que essa parceria junto com o I2A2 vai ser bem benéfica. Então, mais uma vez, reforçando, quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouco mais, reforço o convite para seguir as redes sociais do PEQI, né? Instagram, LinkedIn. Eu não sei se já foi passado aqui no chat, acho que ainda não, né? Vou mandar agora, mas em resumo é isso. Acho que já ficou bem clara a mensagem do potencial que tem, que nós temos aqui dentro de conseguir desenvolver esse conhecimento aplicado. Então é isso. Dmitry, quer falar também? Eu acho que a Dmitria não está mais. Eu acho que a Dmitria caiu, viu, Renz? Mas sem crise. Então é isso. Beleza. Eu também não sei se a Mari vai conseguir falar as suas palavras finais. Mari, eu não sei se você está... Estou aqui, não, estou acompanhando, eu estava escrevendo, agora você falou meu nome, eu até parei de escrever, foi muito legal, gente. O conteúdo de vocês riquíssimo, que a gente possa estreitar cada vez mais a parceria do PEQI com o I2A2 e continuar fomentando o tema, né, trazer mais a iniciativa das empresas e que a gente possa ter recursos para que vocês desenvolvam o máximo do potencial de vocês, né? Enfim, que a gente consiga aí abrir os olhos de quem toma a decisão, de quem faz os investimentos, para a gente conseguir, de fato, surfar essa onda. Então, a gente conta um com o outro e vai aumentando a nossa comunidade, né? É isso aí. Muito bom. Então, pessoal, 8h30, e a minha proposta era que a gente terminasse às 8h30, então acabou. Obrigado pela participação. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Obrigado, pessoal. Boa noite. Ó, quem for pegar o Instagram, aproveita agora, né? Porque a hora que fechar a reunião não vai dar tempo mais para copiar. Também não sei se a Mari vai conseguir falar as palavras finais. Mari, não sei se você está... Não, estou acompanhando, eu estava escrevendo agora, você falou meu nome, eu parei. Que legal, tá dando o eco do que eu falei agora há pouco. Conteúdo de vocês. Até mais, pessoal. Cada vez mais a parceria